ver aqui uma coisa. Pronto, tá gravando, né, pessoal? Vejam aí que eu me empolguei tanto, o assunto do terceiro ano era tão gostoso que eu acabei esquecendo de gravar. Ótimo, Miguel, muito obrigada. Então vamos lá, o que nos interessa, certo? Jonathan, bem-vindo, Suzana, Gabriel, sejam todos bem-vindos, certo? E um bom dia. Iremos iniciar nossa aula agora, tá bom? Clarinha, Ana Laura, sejam todos bem-vindos, certo? Então, o nosso conteúdo de hoje, nós iremos dar continuidade, né? Estamos estudando a geografia agrária e hoje, especificadamente, nós iremos estudar a estrutura social do campo. Como que está dividido, né? Como é que nós podemos compreender essa estrutura social no campo, né? Essa estrutura agrária, especificadamente no Brasil, certo? Então, esse campo, ele é um campo fragmentado, né? Ele é um campo dividido socialmente. Então, a estrutura social fundiária brasileira, né, corresponde ao modo como as propriedades rurais, né, elas estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos. Então, essa questão dispersa, né, dessas propriedades dispersas pelo território, elas vão depender justamente, variar de região geográfica para região geográfica e, consequentemente, de seu tamanho, certo? E outra característica importante no Brasil, com relação a essa estrutura fundiária, é com relação essa estrutura fundiária ela ser um produto histórico, né? Que ela vem sendo datada desde o período colonial, quando foi instituído, né? A gente estudou em outras aulas, vocês também já estudaram em história, a criação das capitanias hereditárias e as sesmarias, onde foi dividido as terras, né? Brasileiras. Aquela questão de Portugal e Espanha, toda aquela estrutura, certo? Então, essa estrutura fundiária, ela é um processo histórico, ela não vem de hoje, ela não é uma estrutura moderna, ela é uma estrutura, né, que vem desde o período colonial, é uma estrutura que já tem um histórico aí, né, de longas datas, uma luta de longas datas. Outra característica dessa estrutura fundiária brasileira ela é concentradora, certo? Ela segrega, a maioria da população, né, tem poucas terras e a minoria tem grandes quantidades de terras, certo? Então, por isso que se luta pela reforma agrária, por isso que se luta por uma instituição desse espaço agrário, tá bom? Outra característica importante, né, dentro dessa estrutura fundiária brasileira, é a desigualdade estrutural fundiária, que configura-se um dos principais problemas do meio rural. Então, hoje, dentro dessa estrutura, né, fundiária brasileira, certo? Além dessa questão concentradora, né, se eu concentro, eu estou contribuindo para a desigualdade. Né? Então, a característica hoje é essa estrutura fundiária desigual e concentradora, tá bom? E aqui nós temos essa imagem que é bem a cara do nosso cenário agrário, né? O agronegócio, nós vamos ter de um lado o agronegócio, né? Que disputa principalmente, que quer tirar esses direitos, muitas vezes, da minoria da população, que é caracterizada como minoria, a exemplo dos indígenas, a exemplo dos quilombolas, né? A exemplo dos ribeirinhos. Temos de frente essa polícia, né? Como que é esse cenário dessa polícia? Né? Como que essa polícia atua? Temos o judiciário e temos o grande protagonista, né? Temos o grande protagonista que é a imprensa, né? A imprensa é um dos grandes. Miguel, ótima questão. Miguel, ele coloca assim, como que esse espaço agrário ele pode ser desigual em relação ao aspecto social? Ele é desigual, Miguel,
porque ele segrega valores, né? Hoje, se a gente analisar a nossa produção agrícola, né, ela está principalmente para exportação, certo? Então, a gente tem, de um lado, nós temos o pequeno agricultor, temos a agricultura familiar, temos a agroecologia, e de um outro lado, nós vamos ter o quê? O grande agronegócio, nós vamos ter a grande agroindústria. Então, ele é desigual justamente por isso, principalmente porque muitos agricultores querem trabalhar e não têm terra. E muitos têm terra e muitas vezes têm terras improdutivas. Por isso que existe a questão hoje da reforma agrária, da luta, aliás, né? Da luta pela reforma agrária no espaço brasileiro, né? Existe o MST, o Movimento Social dos Sem Terras, né? Dos trabalhadores sem terras. É um dos movimentos sociais mais consolidados no Brasil e no mundo, né? É um movimento consolidado e que eles lutam justamente por esse espaço de igualdade no campo, né? Como é que poucos podem ter muito e como é que muitos podem ter nada, certo? Então, essas terras improdutivas, elas têm que ser o quê? Desapropriadas pelo governo para que aquelas pessoas, eles passem, né, a ter a dignidade, eles passem a ter seu trabalho, eles passem a construir suas famílias, a ter um espaço digno. Então, essa desigualdade social e estrutural no campo, certo? Ela flagela. Do jeito que existe a segregação social na cidade, no espaço urbano, principalmente nas grandes cidades, né? De um lado você vê um condomínio, do outro lado, do ladinho colado, você vê o quê? Uma favela, né? O processo de favelização. Então, isso é uma questão desigual, né? Uma questão estrutural no nosso território brasileiro, no nosso espaço brasileiro. E se tratando de espaço agrário, não é nada diferente, né? Se tratando de espaço agrário, não é nada diferente. O nosso espaço, ele é concentrador, ele é desigual. Por quê? Porque ele está diante do capital. A capitalização, o agrário hoje, né, através da Revolução Verde, como a gente viu, né, em aulas anteriores, a gente vê que esse marco dessa agricultura moderna, ela se dá justamente a partir da Revolução Verde, que mecaniza esse espaço agrário, certo? Mas e aqueles que não têm condições? E a agricultura de roça, a agricultura itinerante, como é que fica o pequeno agricultor que não tem recursos, subsídios, né? A não ser o senso comum, né? A não ser o senso comum, muitos não frequentaram nenhuma universidade, mas tem a prática do dia a dia. Então, é esse espaço que a gente vê, esse espaço segregado hoje, justamente por conta desses grandes latifundiários, certo? Por conta dessa grande expansão. O que está acontecendo com a nossa Amazônia hoje? Índio está sendo morto para a plantação de soja. Índio está sendo morto para a criação de gado. O que está acontecendo com o nosso bioma cerrado? Um dos biomas mais ricos, né? Que a gente tem essa diversidade biológica dentro do nosso cerrado. Pasto para gado. Plantação de soja para exportação, para abastecer o mercado chinês, asiático, né? E com isso, a perspectiva da economia lá em cima, né? Mas, com relação a outros questionamentos, a desenvolvimento sustentável, a conservação do meio ambiente, a práticas agricultáveis corretas, a questão social, infelizmente, a gente está agonizando, certo? Infelizmente, a gente está agonizando. Então, é como se o capital, o poderio, o dinheiro em si, né? Como diz Milton Santos, o dinheiro, né? Ele se torna até mais importante do que a raça humana. Ele se preocupa, o grande empresário, o grande dono do agronegócio, ele vai se preocupar com a lucratividade. E tchau para meio ambiente, tchau para a Índia, eu quero acabar mesmo com quilombola, que isso não tem... Enfim, né? Aí quem tem que nos representar é o Estado com E maiúsculo, né? Estado, representantes políticos, sejam o Congresso, o Senado, o presidente, né? Quem tem que fazer alguma coisa são esses, essas representatividades que se colocam lá,
mas infelizmente é o que a gente não vê. Miguel, ficou mais ou menos entendido a sua questão? Respondida? Me dá um oi. Ótimo, que bom. Então, vamos prosseguir. Então, essa imagem é a cara do espaço agrário brasileiro, né? Esse espaço que segrega, esse espaço que o capital, né? A capitalização, ele gera mais valor do que muitas vezes a própria vida humana, ok? E daí, em seguida, para que a gente entenda toda essa estrutura social agrária, a gente tem algumas questões, certo? O que vem a ser um imóvel rural, né? Muitos de vocês, muitos familiares de vocês vão ter o quê? Uma propriedade rural. Essa propriedade rural é um imóvel rural, certo? É um imóvel rural, que são definidas num conceito de módulo rural. Esse módulo rural ele foi instituído em 1964 pelo Estatuto da Terra, certo? Ele foi instituído em 1964 pelo Estatuto da Terra e que ele lhe dá o direito de propriedade familiar ou esse realmente pelo termo imóvel rural, de você constituir-se lá. Ela é medida em hectares, ela já foi medida em módulos, né? Alguns anos atrás, antigamente as propriedades elas eram medidas em módulos, hoje elas passaram de módulos a hectares, né? Um exemplo, quantos hectares de terra Luciano tem dentro do seu imóvel rural? Digamos, ele tem 10 hectares de terra, né? Eu tenho 3, Giovana tem 5, Maiara vai ter 15, e assim sucessivamente. Esse imóvel rural é a forma como está, né? Foi instituída em 64 pelo Estatuto da Terra e como ela é inserida hoje dentro do espaço agrário e como ela é medida. E dentro desse imóvel agrário, né, dentro desse imóvel rural, ele vai estar dividido, né, aí o Estatuto da Terra dividiu o imóvel rural em minifúndio, certo? Em empresa rural e latifúndio por exploração e por dimensão. Então, vamos ver o que se entende por minifúndio. Corresponde a toda propriedade inferior ao módulo fixado para a região em que se localiza. Um exemplo, é os hectares de terra, certo? E que esse minifúndio, geralmente, ele vai ter uma extensão de 50 hectares, né? Embora a sua média geral seja de 20, o que o Estatuto da Terra previu, né? Designou lá. Mas o importante é ele estar registrado no cartório e principalmente no INCRA, que é no Instituto, né, da Terra, no Instituto de Reforma Agrária. Então, é importante esse minifúndio ele ser inserido dentro desse cadastro, certo? São apenas dados técnicos. E a empresa rural, né? A empresa rural ela já vai ser maior, né? Dentro daquela empresa rural pode acontecer um beneficiamento de leite, eu posso ter uma pequena empresa de, sei lá, eu planto algodão e esse algodão vai ser exportado, né? Então, essa pequena empresa rural, né, ela já vai ser uma empresa maior, digamos, uns hectares maior, 221 hectares, pode chegar até 600 módulos rurais, tá certo? É só uma designação, uma divisão de tamanhos, certo? Só referente a tamanhos. E os latifúndios, eles podem ser por exploração, certo? Quando ele tem a finalidade econômica e social, a partir daquele latifúndio, né? Eu trabalho, eu tenho a renda da minha família, através daquela renda eu consigo subsidiar minha família, consigo, né, pagar minhas contas, então tem um valor agregado, certo? Esse latifúndio por exploração, ele tem um valor agregado, principalmente o valor econômico e social, porque ele deu um valor àquela terra, certo? Ela tem um valor social também. E o dimensão, né, além de ser por tamanho, também tem essa forma econômica, né, e de uma forma racionalizada, certo? Vai ser de uma forma racionalizada. Então, só recapitulando, se nós temos, certo? Se nós temos o imóvel rural, nós vamos ter o minifúndio, a empresa rural e o latifúndio. O que vai diferenciar é justamente a questão de tamanhos de hectares, tamanhos de terras e o valor e a função que vai dar, principalmente a função econômica,
certo? Principalmente a função econômica e social. E daí a gente entra para um ponto principal, né? Que é o que a gente trata dessa estrutura social no campo, certo? Quem nunca ouviu falar de reforma agrária? O que a gente mais ouve? Se você vai no sindicato dos agricultores, você escuta a reforma agrária. Se você assiste o jornal, você escuta a reforma agrária. Hoje, que o cenário está um pouco voltado para, né, a sobrevivência mesmo, se trata mais de saúde, de uma questão de saúde sanitária. Mas a reforma agrária é protagonista, né? A gente acompanha esses movimentos, principalmente os movimentos dos sem terra, dos trabalhadores sem terra. Se a gente for estudar o espaço urbano, a gente vai ver que vai existir os sem teto, também é um movimento social dos sem teto, né? E no campo agrário, porque a gente não entender essa questão, como que se dá essa questão da reforma agrária, certo? Então, de um lado, nós temos um pequeno número de grandes proprietários de terras, né? Os grandes agropecuaristas, os grandes empresários, o dono do dinheiro, né? Que são os latifundiários, que monopolizam a maior parte das propriedades rurais. Então, a maior parte das propriedades rurais brasileiras, né, elas são donas desses grandes empresários, desses grandes latifundiários. E do outro lado, nós vamos ter milhões de pequenos proprietários que possuem uma área extremamente pequena ou muitas vezes não tem área, né, não tem terra para plantar, e que são insuficientes, né, para se manter, para ter uma vida digna e, com isso, obter seu pão de cada dia. Então, a gente tem, tá aí, Miguel, a resposta. A grande dicotomia, né? Os grandes latifundiários versus os pequenos minifúndios, né? O pequeno agricultor, o pequeno que não tem terra para plantar, certo? E a reforma agrária, ela é vista como um caminho, né? Qual o objetivo de se fazer reforma agrária hoje? Né? Se fala tanto em reforma agrária e a gente nunca chegou a essa reforma agrária. Alguns governos, né? Alguns governos que são populistas, que ligam para essa questão do social, eles ainda fazem alguma coisa. Mas aqueles governos que são neoliberais estão nem aí para a reforma agrária, né? Que isso é coisa de vagabundo, que sem terra tem mais terra do que a gente. Quando você vê um discurso desse, é um discurso preconceituoso, é um discurso ignorante, né? É um discurso até ignorante. Então, a gente não pode olhar por esse viés. E qual o objetivo, né? O caminho que se dá para trilhar essa reforma agrária? Melhorar justamente essas relações de trabalho e minimizar, né, esses conflitos no meio rural e a desigualdade social, principalmente essa desigualdade social no campo. Quem nunca também assistiu uma matéria de assassinato, né, no campo, de indígenas mortos, de quilombolas mortos, de ribeirinhos mortos, né, de população de agricultor morto, né? Então, a gente tem exemplos aqui na Paraíba, né, de pessoas que lutaram, né, que deram seu sangue por uma reforma agrária, né? Não sei se vocês já estudaram ou vai ver futuramente em algum assunto a questão das ligas camponesas. Quando a gente fala de agrária, quando a gente fala do campo, a gente não pode esquecer das nossas lutas das ligas camponesas, né? A gente tem aqui Sapé, essa região de Sapé, aquela região ali da Zona da Mata, foi região de assentamento, foi uma região de luta, né? Então, as ligas camponesas, elas fizeram parte desse cenário, né? E tinha um grande líder dentro das ligas camponesas, né? O João Pedro Teixeira, que ele foi assassinado a queima-roupa enquanto saía da sua casa, que voltava. Ele tinha ido comprar caderno e lápis para os seus filhos irem para a escola, e ele foi assassinado com os cadernos dos seus filhos, né, na mão.
Então, foi um crime brutal, foi quando as ligas camponesas cresceram, assim, esse movimento, junto com Pernambuco. Pernambuco também tivemos Julião, e hoje a gente ainda tem Elizabeth Teixeira, que é a esposa, ela ainda é viva, a esposa de João Pedro Teixeira, que ela dá palestras no mundo inteiro, onde tem congresso de reforma agrária, onde tem essa questão da luta no campo. Elizabeth, ela é um exemplo, né, desse cenário agrário. Tivemos também Margarida Maria Alves, né, foi centenário dela, acho que alguns meses atrás. Margarida Maria Alves, nossa vizinha aqui de Alagoa Grande, ela foi uma mulher que lutou pelo direito dos canavieiros. Hoje, as pessoas que trabalham no corte da cana, eles passaram a ter um salário mínimo que eles não tinham, eles eram tratados como animal mesmo, a partir de ter seus direitos, 13º, ter férias, ter o salário remunerado, né? Antes eles não tinham carteira assinada, mas para isso levou a vida de Margarida Maria Alves, né? Um grande dono de propriedade de terra, quando descobriu que ela que estava organizando, né, esse sindicato para lutar pelos direitos dos trabalhadores, ela foi morta na frente do seu filho, né, e do seu esposo. Seu filho estava com uns 10 aninhos brincando em frente de casa, né, de bola de gude, e chegou o pistoleiro e disse: sua mãe está aí? Né, inocente, ele não sabia. A mãe dele saiu e foi morta a queima-roupa, né? Lamentavelmente. Então, isso, Maiara, e os demais, né, da turma, isso é o cenário do nosso espaço agrário brasileiro, né? Isso acontece todos os dias, isso é o que a gente sabe, e os que a gente não sabe, né? E os que a gente não sabe. Então, Margarida Maria Alves foi uma história de luta, né? A casinha dela lá em Alagoa Grande é uma casinha bem simples. Quem sabe um dia a gente pudesse fazer uma aula campo, visitasse toda essa região do Brejo. Nós íamos lá e íamos ver a casa dela, se tornou um museu, né? E ela disse que preferia morrer de fome, morrer na luta, né? Morrer de fome, acho que foi assim, do que perder para a luta. Então, ela morreu lutando, né? Ela morreu, ela deu sua vida, mas ela lutou pelos trabalhadores rurais, principalmente aqueles cortadores de cana, na qual acho que o esposo dela era cortador de cana também, ela, né? Levou a vida, mas... Então, isso é a cara, o cenário desse espaço agrário, né? Esse espaço que divide, esse espaço que humilha, que quem vale é quem tem o poder do capital de giro, né? Infelizmente. E daí, a reforma agrária não é só redistribuir terra, né? Será que a gente resolve o problema da reforma agrária só distribuindo terra? Né? Como que seria? Trata-se de um processo amplo de mudanças que passa pelo campo político, social, técnico e econômico, né? Passa justamente por esse tripé, né? Então passa por esse tripé. Então essa luta, né, por essa reforma agrária não é só uma questão de distribuir terra, é de distribuir terra, mas ter uma dignidade dentro do espaço, dentro desse cenário econômico, político, estrutural, social, cultural, tem que ter toda essa conjuntura para que ele se desenvolva, tá bom? E consiste na adoção de medidas para melhorar a distribuição da terra, né? A partir do momento que a gente tem essa reforma agrária, está contribuindo para a melhor da distribuição de terra, promovendo justiça, principalmente justiça, criando melhores condições de vida para o trabalhador rural dentro do espaço urbano, dentro do espaço agrário, né? E com isso, se esse trabalhador ele tem dignidade de trabalhar, ele está contribuindo, né, para a questão da produção e da produtividade, né? Ele tem terra, ele está abastecendo a família dele, ele está vendendo nas feiras livres, né, as nossas feirinhas agroecológicas, ele está trabalhando no seu espaço e ele está tendo dignidade. Minha gente, o trabalho, ele dignifica o homem, né? Então, todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de viver uma vida digna, né? Então, por que vivemos em um cenário tão
tão desolador, né? Tão humilhante, tão precarizado, tão dividido, né? Então, enquanto houver divisões no Brasil e no mundo, vai existir desigualdade social. Enquanto existir, né, a criação, como foi criado o capitalismo, né? O capitalismo ele gerou justamente divisas. Essa divisa do quem tem e do quem não tem, né? Infelizmente. Então vamos seguir que a gente só tem o quê? 10 minutos? Meu Deus! Então vamos lá. Let's go partiu para concluir, né, essa parte onde entra a questão do MST. Então, deve incluir, né, um apoio técnico, um apoio do governo, ter toda essa estrutura, sistema de armazenamento, transporte, os preços, reduzir os preços, crédito, né, uma questão importante dentro dessa reforma agrária, né, dentro desse espaço agrário brasileiro, é dar crédito ao pequeno agricultor, né? Ele planta, ele ganha um empréstimo, tem direito a um empréstimo do governo para fazer sua plantação. E quando ele plantar, né, que ele tirar aquele dinheiro, ele retorna ao governo e aí ele vai ter mais crédito, né, para ficar reversando assim, caso ele necessite, certo? A criação de cooperativas, isso é muito importante dentro do espaço agrário, a criação de sindicatos, a criação da cooperativa, certo? A criação, né, de pequenas agroindústrias, o que é que acontece? Ótimo, Miguel. E essa atuação do cenário, né, na ligação do trabalho infantil? Boa questão. Ainda só respondendo a questão de Miguel para a gente voltar, ainda é um cenário muito comum, infelizmente, nós ainda vemos, né, crianças que deixam de estudar para poder trabalhar e assim sobreviver. Isso não é justo, né? Lugar de criança, a gente sabe que é na escola, ter uma vida digna. Mas o que é que acontece? Muitas optam, né? Não é a questão nem de opção, é falta de oportunidade, justamente por conta dessa desigualdade, que trelam esse caminho, né? Preferem muitas vezes ter o que comer do que ter uma vida intelectual. Isso a vida obrigou, né? Por isso que eu costumo dizer, na vida, tudo é muito questão de oportunidade, certo? Na vida, isso. O Estado, ele é responsável também, né? Muito bem, Miguel. O Estado, ele não disponibiliza, né, de qualidade e o cenário de pobreza, o cenário social que aquela criança está inserida, também é o que eu estou dizendo. Se ela não tem uma estrutura familiar, o Estado não disponibiliza dessas condições sociais para que ele viva dignamente, vai gerar o quê? As mazelas. Vai gerar esse problema, né? Crônico. Esse problema é crônico. A gente ainda vê muito. Olha, pessoal, e um grande problema hoje é a maquiagem, né? Você veja a Nike, Reebok, tantas empresas a nível internacionais, mas elas vivem em cima do trabalho infantil. Uma criança que não ganha nem $1 por dia, tá entendendo? Então, é uma exploração. Então, é a maquiagem, né? Mas que por trás de aquelas grandes empresas, que por trás de determinado sistema, tem crianças sofrendo, tem crianças sem escola, tá entendendo? Tem crianças sem estrutura familiar. O Estado, que tem a obrigação, né, fica muitas vezes uma bolinha de neve, joga a responsabilidade para o Conselho Tutelar, joga para o Ministério Público, joga para pai sem estrutura. E como é que se cria esse jovem? Né? É muito difícil quando você trabalha com a questão psicológica. Por isso que muitas vezes o adulto, né, eu costumo ver muito, o adulto ele é reflexo do que ele foi na infância dele. Né, de como foi. Então, vejam, a Nike, eu li um artigo recentemente e que ela explora, tá entendendo? Essas crianças. Então, como que essas crianças hoje, né, cortadoras de cana, que trabalham em feiras livres, que são, né, obrigadas para tentar sobreviver. Elas são obrigadas a trilhar esse caminho pela sobrevivência.
né? Porque estão no subemprego, os pais estão no subemprego, tem um pai alcoólatra, tem uma mãe que abandonou, tem um pai que abandonou. Então, isso é estrutura, isso é mazela, da nossa sociedade. Só abrindo parêntese, como o Miguel questionou essa questão do trabalho infantil, eu tinha um professor na universidade que ele foi meu professor da especialização e do mestrado. E que, olha que interessante, quando ele foi criança, ele foi cortador de cana. Mas ele tinha porque ele queria ajudar os pais deles, mas ao mesmo tempo ele disse que a mãe dele tinha um sonho que ele nunca parasse de estudar, por mais que ele trabalhava, mais uma forma de... Aí ele foi prosseguindo, aos troncos e barrancos, foi levando, terminou a universidade um pouco tarde, né? Inseriu no mercado de trabalho um pouco tarde, e quando ele defendeu a tese de doutorado dele, ele trabalhou sobre essa questão da desigualdade social no campo. Muito interessante o trabalho dele. E a foto da capa era ele bem pequenininho, uns 8 anos de idade, cortando cana. É até emocionante, né? E assim, também é uma história de superação. Também é uma história de superação. Então, ele no cenário, cortando cana, né? E hoje, doutor, né? Ganha muito bem, obrigado, pela Universidade Federal da Paraíba. E é uma história de superação, né? Enfim, são poucas, né? Mas ele foi uma pessoa que conseguiu, né, driblar a fome, foi um cara que conseguiu conviver com esses mazelas, né? Ralou, suou, passou fome, noites de sono para estudar. Por isso que eu digo, quem tem um sonho, né? A gente tem que... Falta de oportunidade sempre vai existir. A gente vive aí, né? O desemprego está na nossa porta, né? As desigualdades sociais estão na nossa porta, né? A gente tem que... Quando a gente for tentar um curso na universidade, né? A gente vai ver, vai ter muitos, é muito concorrido, medicina, não sei quanto. Mas a gente tem que dar o melhor, né? Não existe profissional ruim, não existe curso ruim, existe profissional ruim, né? Então, seja lá o que você for, você tem que se destacar. Uma vez eu fui numa médica e ela estava prestes para passar por um concurso e ela disse isso. Eu não me preocupo com a quantidade de concorrentes, eu me preocupo em ser o melhor, né? Eu me preocupo em ser o melhor. Então, é o recadinho que esse meu professor deixa, né? Através do que passou pelo processo de exploração infantil, passou pela fome, foi sem terra, né? Foi sem terra, foi trabalhar... Ele é de Pernambuco, foi trabalhar no corte de cana com a família dele em São Paulo, né? A gente sabe que aquela região, a região do interior de São Paulo é uma região, né, que trabalha muito com o plantio da cana-de-açúcar para a produção do etanol e assim sucessivamente para as empresas de açúcar, né? E deu a volta por cima. Mas esse trabalho infantil, Miguel, também o Estado ele também tem essa responsabilidade, né? Ele também tem essa função de olhar por essas crianças. É por isso que foram criados vários Estatuto da Criança, Conselho Tutelar, enfim, por mais que muitos não funcionem, né? A gente sabe que fica só no papel, um joga a responsabilidade para o outro, mas o Estado, como célula geral, ele tem totalmente essa cobertura e essa responsabilidade de cuidar, tá bom? Então, abri parêntese para essa historinha, né? Também é motivante, isso nos motiva, né? Às vezes a gente pensa que o nosso problema é muita coisa, né? Mas vejam as condições, né? Hoje, dentro dessa pandemia, vocês têm material de qualidade, vocês têm professores que estudam, né? E quantos adolescentes que não têm aula, o professor entra quando quer, né? Enfim, então é a hora de arregaçar, fazer do problema uma oportunidade, né? E estudar bastante, e quando chegar lá na frente a gente colher esses frutos. Certo? E daí as ligas camponesas, a gente já falou um pouquinho, o MST, vou liberar atividade para vocês,
tá certo? Tentem resolver a atividade do livro. Infelizmente, a aula ela passa muito rápido. A gente tem aqui 1 minuto, já está, infelizmente, acabando, né? Alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp, tá certo? Fiquem à vontade. Dê uma saidinha do Instagram, mas pretendo voltar. É só uma questão de leitura, tá certo? Que eu preciso focar mais nos estudos. O Instagram estava tomando muito meu tempo. Você passa